Carta aos Filipenses, e na Epístola aos Filipenses, ainda não é hoje que vamos acabar a Epístola aos Filipenses, é incrível, mas parece incrível, mas é verdade. Ainda não vamos hoje acabar a Carta aos Filipenses, mas quero fazer só apenas uma introdução ao seguinte. Há 15 dias atrás, estávamos em pleno EJC, e ainda assim, apesar de estarmos lá para os lados de Loures, tivemos o nosso estudo bíblico. Evidentemente sem muitos de vós, porque estáveis no EJC. Mas estavam cá alguns crentes, pela graça de Deus, um bom número, e nós fizemos o estudo bíblico na mesma, e na altura o que eu pretendia era citar os apontamentos, os registros que o nosso irmão Alberto lá no Brasil fez sobre o estudo da Carta aos Filipenses. Portanto, o registro na perspectiva dele, daquilo que ele ouviu, com pensamentos adicionais, muito bons e edificativos. Só que quando eu cá cheguei, não consegui aceder ao mail onde vinha o documento onde ele tinha deixado esses registros. Incrível, mas é verdade. Eu tentei por várias maneiras, pelo tablet, pelo telemóvel, é impressionante, eu não conseguia abrir o meu mail. Eu tinha aberto o mail lá durante o dia no EJC, passei-se uma vista de olhos muito rápida, e apenas o que eu tinha mais detectado era o Bibi, que eu na altura até nem disse que era Bibi, mas dizia ele no capítulo 1 da carta aos Filipenses que muitos crentes, para muitos crentes, os carros são todos Bibi. No Brasil é Bibi, em Portugal é o Popó. Quem é que diz que é Popó? Vê um Mercedes é Popó, vê um Fosquinha é Popó, vê um Volkswagen é Popó, um Mini é Popó, o Fiat é Popó, é tudo Popó. Quem é que diz que é Popó? Só mesmo um menino, não é? E então, espiritualmente, há muita gente que são autênticos meninos espirituais. E para eles, na Bíblia, é tudo Popó. A gente fala com eles, é tudo igual. É tudo igual. Não há diferenças. É incrível. Como é que a Bíblia é tão clara nas diferenças, mas para muitos crentes é tudo Popó. E é assim nos Evangelhos, e é assim em muita coisa. Bem, este assunto é de facto muito importante. Eu na altura só me lembrava do... eu até acho que disse Fosquinha, já não sei se disse Fosquinha, se disse o quê, mas não me lembrava que era Bibi. Mas fiquei com a ideia, acho que nem disse uma coisa nem outra, mas disse que para muitos crentes não conseguem distinguir entre modelos da marca, e aquilo é mais grave, porque a criança, de facto, o menino, não é distinguir os modelos da marca. Isso até alguns adultos têm essa dificuldade, o que significa que até mesmo depois de adultos que temos que continuar a estudar para saber as diferenças, mais aprofundadamente. A questão mais grave é que mesmo o menino, para ele é tudo Popó. Pronto. E isso é uma grande lição espiritual. E então, como durante o EJC houve alguns jovens que vieram ter comigo e me pediram para lhes falar sobre alguns assuntos que lhes causavam confusão, e eu disse-lhes a eles: eu não quero causar confusão na vossa cabeça, e nem quero atrapalhar, etc. Disse-lhes isso, eles disseram: não, confuso já estou eu. Diziam-me eles, confusos já estavam eles, e queriam ser esclarecidos. E então tivemos várias conversas acerca deste assunto. E há 15 dias atrás eu reproduzi aqui as conversas, nesse estudo, as conversas que eu tive com eles, as questões que eles colocaram e as respostas que eu lhes procurei dar, baseado na palavra de Deus. Portanto, não vou repetir nada daquilo que foi dito. Na semana passada, então já foi possível nós falarmos aqui sobre os apontamentos. É claro que fiz uma escolha, uma seleção de alguns apontamentos durante o estudo da Carta aos Filipenses, capítulo 1, 2, 3 e 4, que o nosso irmão Alberto registou, e penso que também foi muito edificante, até porque mesmo de fora daqui da igreja, de pessoas que não estavam na igreja, mas que ouviram na internet, comunicaram-me a dizer que excelentes pensamentos e tão edificantes as pessoas receberam ao ouvirem o estudo remotamente pela internet. O nosso irmão Daniel, que está aqui ao meu lado, não estava cá, mas também ouviu na internet o estudo, e sobre isso ele falará. E ele, em conversa que tivemos na semana passada, aliás, na semana passada não foi possível, exatamente porque eu estava a falar ali do nosso irmão Alberto, não tive a oportunidade de lhe dar a palavra por causa disso, e ficou combinado que ele hoje falaria, porque ele tem coisas a dizer, relativamente àquele mesmo assunto que
há 15 dias atrás eu falei e com base naquelas conversas que eu tive com aqueles jovens. Assim sendo, eu vou-lhe passar a palavra, mas antes, porém, vamos ler na Carta aos Filipenses, no capítulo 1, o que diz a palavra de Deus. E diz assim: Filipenses, capítulo 1, diz assim, versículo 9 e 10. Porque Deus... Perdão, e peço isto, versículo 9, estava a ler o 8. Versículo 9, e peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. O apóstolo Paulo orava para que os crentes aprovassem as coisas excelentes. Vocês sabem de uma coisa, já agora só mais um pequeno pensamento. Vocês sabem de uma coisa? Que é possível os crentes reprovarem as coisas excelentes. Reprovarem. Quantas coisas excelentes nós falamos, mostramos, demonstramos, clarificamos. E ainda há crentes que reprovam isso. É incrível. E Paulo orava para que eles aprovassem. É impressionante como é que as pessoas por vezes reprovam coisas excelentes. E as coisas excelentes que o apóstolo Paulo está aqui a falar, há outra versão, há outras versões que dizem coisas que diferem. Porque é excelente nas Escrituras nós podemos ver coisas que diferem. Porque a excelência está exatamente na compreensão de coisas que diferem. E é sobre isto, provavelmente, que o Daniel vai falar, mas ele saberá o que é que vai dizer. E eu vou-lhe dar a palavra e eu já não falo mais. Podes falar à vontade. Todo o tempo é todo teu. Eu comentei na semana passada que, enquanto o nosso irmão Carlos falava há 2 semanas, disse então de brincadeira, mas já é verdade, que enquanto ele estava a falar, eu estava a pensar para mim mesmo, enquanto ouvia o estudo, agora era bom ele dizer isto, ou dizer aquilo. E quase sempre o Carlos acabava por dizer, ou seja, acaba por completar completar com aquilo que eu gostaria de dizer. Se calhar se eu estivesse cá, gostaria de intervir também e de falar, mas cobriste praticamente tudo o que era importante falar. Este é um assunto que tenho de reforçar, apesar do irmão Carlos ter falado, é muito, muito importante. Porque se nós pegarmos na palavra de Deus e pensarmos é tudo palavra de Deus, e não deixa de ser verdade isso, e quisermos tomar tudo para nós, de forma indiscriminada, nós teremos sérios problemas. Iremos colocar-nos em situações muito embaraçosas, situações muito complicadas e situações em que podemos até estar a pôr em causa a graça de Deus. Eu, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, gostava de vos expor um pouco isso. Eu costumo dizer que eu não me tenho como grande orador, grande expositor da palavra de Deus. Mas uma coisa eu sei. Eu tenho uma vantagem muito grande em relação a outros que serão grandes oradores, grandes faladores. É que eu sei o que é que posso dizer e o que é que não posso dizer. Eu sei o que é que me diz diretamente respeito na palavra de Deus e o que é que não diz. Alguns que agarram-se a promessas da palavra de Deus que não nos estão dirigidas e querem fazer os outros crer que são para nós. Mas há promessas que Deus... Nós temos visto isso várias vezes. Deus não nos promete prosperidade. Deus não nos promete saúde. Deus não nos promete uma vida harmoniosa. Não nos promete nada disso. Se pudermos ter, ótimo. Mas alguns, com base na palavra de Deus, querem fazer-nos convencer de que nós, para sermos crentes vitoriosos, temos de ter essas coisas todas. E depois, claro, muitos acabam por se sentir desanimados e até duvidar da sua fé, duvidar de Deus, porque o Deus que lhes estão a vender não é o Deus verdadeiro. É muito importante que percebamos que na palavra de Deus nem tudo nos diz respeito. Eu gostava de vos dar uma ilustração parecida com a do irmão Alberto, sobre as crianças olharem para um automóvel, qualquer que seja ele, e chamar tudo popó. Eu, penso que foi há 4 anos, passei por uma situação muito delicada
na qual eu próprio me coloquei. Eu talvez já tenha contado esta história que se passou comigo, mas que é bem ilustradora do que se passa quando nós pegamos na palavra de Deus e não percebemos estas distinções. Eu estive a passar umas férias num parque de campismo. Estive na zona de Castanheira de Pera, ali na zona centro do país. E estive num parque de campismo em que o acesso ao parque de campismo era numa estrada de terra batida, não era uma estrada pavimentada. E eu sempre queria ir a algum lado no GPS, punha no GPS e lá ia para onde queria, mas ao voltar para o acampamento, o GPS perguntava-me, atenção, o sítio para onde quer ir, ou seja, o acampamento para onde eu queria ir, é uma estrada sem pavimento. Quer evitar as estradas sem pavimento? Eu dizia não quero evitar as estradas sem pavimento, porque senão não conseguia chegar ao acampamento. Ou seja, eu próprio, numa viagem que fiz, disse ao GPS, não, eu não quero que faças distinções entre estradas com pavimento, ou seja, estradas alcatroadas, ou estradas de paralelos, e as estradas sem pavimento. Eu próprio dei orientações ao GPS para fazer isso. O que é que me aconteceu? Meti-me em estradas muito perigosas, o GPS mandava-me por lá. Para o GPS, de acordo com as instruções que eu lhe dei, era uma estrada boa. Só que eu pus em perigo a mim e à minha família toda. Porque estive em estradas em que nem era terra batida, era pedras, e pedras grandes, e com uma ravina do meu lado direito. Porquê? Porque eu próprio o quis fazer. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Se eu digo, é tudo palavra de Deus, eu não me interessa se está nas epístolas de Paulo, se está no Velho Testamento, se está nos Evangelhos, isto é tudo para mim. Vamos nos colocar em situações muito delicadas, muito complicadas para nós. E eu quero dar-vos um exemplo. Isto pode colocar em causa, pode pôr em perigo as almas das pessoas. Porque um evangelho que é pregado sem ter isto em conta pode criar situações perversas. Eu já dei este exemplo aqui há pouco mais de um ano, mas vou dá-lo outra vez, por amor também daqueles que não ouviram. E se calhar alguns que ouviram não se lembrarão também, por amor a esses. A palavra de Deus diz-nos, em Romanos 10, isto é um exemplo que eu dou muitas vezes. E se calhar depois de dizer muitas vezes pode ser que acabe por entrar. Muito cuidado, meus amigos e irmãos, cuidado com dar instruções a nós próprios, como eu dei àquele GPS de é tudo igual, não há diferença. Vamos nos colocar em sérias alhadas. Eu vou dar-vos um exemplo. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aqui fala que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. A minha Bíblia, não sei se alguém tem uma Bíblia como a minha, que tem umas notas aqui em baixo, umas passagens aqui em baixo. Umas referências. Se calhar já não estará tanto na moda estas Bíblias com estas notinhas em baixo. Mas isto é um trabalho que alguns irmãos fizeram em tempos, em que faziam relação entre passagens que estão, na opinião deles, relacionadas. Na minha Bíblia, alguém tem alguma Bíblia com... Não? Referências. Com referências? Tenho eu também. Tens? É capaz de me dizer para que passagem é que remete Romanos 10, 9? Não tem? Mas a minha tem Mateus 10, 32. Mateus 10, 32. Romanos 10, 9. Remete, na minha Bíblia, remete para Mateus 10, 32. Fica aqui. Aqui é 10. 10. Tem Mateus 10, 32. Mateus 10, 32. Ou seja, de acordo com essas notinhas, estas referências que estão em baixo, Mateus 10, 32 será uma passagem que deverá falar de algo parecido ou próximo do que fala em Romanos 10, 9. Romanos 10, 9 fala como é que nós devemos ser salvos.
Então damos em Mateus 10:32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. E alguns pegam numa passagem, pegam na outra e dizem, para confessar ao Senhor Jesus tem de ser com a boca. Tem de ser, não só com a boca, sim, porque a passagem diz que é com a boca, claro. Mas é a boca em sentido figurado, porque o coração também está em sentido figurado. Se alguém vos disser, não, tem de ser com a boca, tem de ser audivelmente. Tu crês com o coração? Com este órgão que está aqui, que bombeia o sangue para o teu corpo? Não. Está em sentido figurado e a boca também está em sentido figurado. Mas alguns, não dividindo corretamente as Escrituras, não percebendo que há estradas pavimentadas e há estradas sem pavimento, não percebendo que há assuntos na Palavra de Deus que nos dizem diretamente respeito e outros que dizem respeito ao programa da profecia, programa que se destinava à nação de Israel, misturam estas duas passagens e o que é que levam a quê? Levam a que alguns ensinadores, alguns pregadores, algumas pessoas que estão supostamente a anunciar o Evangelho dizem, tu, para aceitar o Senhor Jesus, tens, para crer no Senhor Jesus e ser salvo, tens de confessar o Senhor Jesus diante dos homens. Tens de ir cá à frente para aceitar o Senhor Jesus, para que toda a gente saiba. Cuidado com isso. Isto pode parecer, eu não faço assim tanto mal, faz algum mal a pessoa vir aqui à frente. Eu direi, faz mal se a pessoa pensar que para aceitar o Senhor Jesus tem de vir aqui à frente. É gravíssimo. Pode parecer, mas faz mal? Faz. Porque está inconscientemente, e o pregador pode estar inconscientemente a acrescentar uma obra necessária para a salvação. Porque há pessoas que dizem, eu até queria aceitar o Senhor Jesus, mas eu não me consigo levantar. Eu tenho vergonha. Tenho vergonha de dar este passo. Mas não, a decisão de aceitar a salvação que o Senhor oferece não é entre nós e Deus. Não há aqui necessidade para a salvação da pessoa proclamar publicamente a sua fé. Claro que depois vai querer fazê-lo. Mas nunca se deve, em caso algum, colocar esse fardo sobre a pessoa de que tu tens de declarar publicamente. Isto é um problema que é aquilo que eu costumo chamar, é um cocktail mortífero. Misturamos Romanos 10 com Mateus 10 e o resultado é morte espiritual. Não há salvação para alguém. Deus não pode salvar verdadeiramente alguém que diz, eu vou ser salvo porque o Senhor Jesus Cristo morreu por mim e porque eu vou lá à frente confessar publicamente a minha fé. Cuidado. A salvação é pela graça sem uma única obra, nem um bocadinho. Eu tenho dito várias vezes e alguns irmãos aqui, até o irmão Nando cita isto às vezes como se fosse uma frase minha, não é minha. É do James McKendrick, um evangelista escocês, que dizia, se eu para ser salvo precisasse de crer no Senhor Jesus Cristo e dobrar assim um bocadinho o meu dedo, a salvação deixava de ser pela graça. Porque eu estava a acrescentar uma obra à salvação. E além disso, eu nunca poderia ter a certeza da salvação, porque nunca teria a certeza de que eu tinha feito bem. Porque eu nunca teria a certeza se dobrei exatamente como devia dobrar. E esta a perversão que há em acrescentar qualquer obra, à obra perfeita. A obra que Deus fez é perfeita e nós não devemos acrescentar um bocadinho que seja. Nem que seja alguma coisa bem intencionada, como o declarar publicamente. Volto a dizer, declarar publicamente a sua fé é algo que se espera de um crente. Mas nunca algo necessário para a salvação. Isto é acrescentar elementos muito simples à salvação que Deus oferece e não podemos fazê-lo. Queria falar-vos ainda outra coisa sobre uma diferença muito grande que nós encontramos nas Escrituras. O irmão Carlos também já tem falado disso, mas queria reforçar essa ideia. Nós, quando olhamos para a cruz de Cristo, para o Senhor Jesus Cristo, para a morte do Senhor Jesus Cristo, nós vemos-la como algo bom, como a melhor notícia que alguma vez recebemos. O apóstolo Paulo diz, longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. É o maior motivo da nossa alegria. O Senhor Jesus Cristo morreu. Morreu pelos nossos pecados, para nos salvar. E ressuscitou. Mas nem sempre foi assim.
se nós lermos com atenção o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, ele não apresenta a morte do Senhor Jesus Cristo como a melhor coisa que tinha acontecido. Ele apresenta a morte do Senhor Jesus Cristo como o crime que aquela nação tinha cometido contra Deus. Aquela nação tinha rejeitado a Deus, ao longo dos tempos tinha rejeitado a Deus, e agora tinha rejeitado o próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, pensemos um bocadinho. A morte do Senhor Jesus Cristo é o problema para nós ou é a solução para nós? É uma coisa boa ou uma coisa má para nós? É que para a nação de Israel, quando Pedro a dada altura, em Atos, diz, Atos 2,36, diz ele então: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E ele, pois, diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu já agora não sei como é que alguém pode dizer que esta resposta que ele deu é a mesma que o apóstolo Paulo daria. O apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não diz: arrependei-vos e cada um de vocês arrepende-te e ser batizado. Onde é que apareceu a morte de Cristo? A morte de Cristo apareceu enquanto Pedro expôs o pecado daquela nação, o crime que aquela nação tinha cometido. Quando é que nos é apresentada hoje a morte de Cristo? A morte de Cristo, no plano da salvação, na exposição do Evangelho, aparece quando a pessoa que nos está a ouvir, a quem nós estamos a expor o Evangelho, compreende: eu estou metido numa grande alhada. Eu tenho um sério problema. O meu pecado afasta-me de Deus. E aí é que entra a morte de Cristo em cena. Boas notícias. Boas notícias. O Senhor Jesus Cristo morreu por ti. Morreu em teu lugar para te salvar. Não aparece, nós não chegamos à beira das pessoas: tu crucificaste Cristo, arrepende-te e sei batizado. Não faz sentido nenhum dizer isso hoje. Hoje, a morte de Cristo é a melhor notícia que nós podemos dar. Quando Pedro falou da morte de Cristo, o que era? Era a má notícia. Era a pior coisa que eles podiam ter feito. Deus, na sua misericórdia, enviou o Senhor Jesus Cristo a este mundo e eles rejeitaram-no, mataram-no. Percebam então a diferença? A morte de Cristo é o quê? Uma boa notícia ou uma má notícia? Para nós, é uma boa notícia. Naquele tempo em que nós estamos aqui a ler em Atos 2, era uma má notícia. Porque, volto a dizer, a morte de Cristo, quando nós falamos, entra em cena quando a pessoa está convencida do seu pecado. Quando a pessoa percebe o estado de perdido em que se encontra, e então nós apresentamos a morte de Cristo como a solução. E para terminar, depois o irmão Carlos pode falar e compor o ramalhete, como se costuma dizer, porque eu deixo sempre muitas pontas soltas e ele depois consegue sempre, na sua sabedoria, consegue sempre compor. Ora bem, alguns dizem: mas toda a Escritura é proveitosa, não é? Toda a Escritura é proveitosa e apta para ensinar, por aí fora. É verdade? 1 Timóteo 3,16. Exatamente. 1 Timóteo 3,16. Segunda Timóteo. Toda a Escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ora bem, eu também posso dizer, mas toda a Escritura é proveitosa, não é? Eu também posso dizer que toda a carne de um determinado animal, da vaca ou o que for, é proveitosa. É boa. Mas o problema, imaginem que eu não percebo nada de carne de nenhum animal, mas já sei que há carne que é própria para fritar, para guisar, para estufar, para cozer, para assar. Mas imaginem que eu só sei, e até é um bocado isso, eu só sei assar. Imaginem que eu pego numa carne
que não é própria para assar e tento assar. Será que vai correr bem? Provavelmente não. Pode até calhar bem. O que é que eu quero dizer com isso? Lá porque toda a Escritura é proveitosa, se eu não sei tirar proveito da Escritura, qual será a melhor atitude? Opa, se calhar é melhor deixá-la, não é ignorá-la, mas se calhar pedir ajuda a algum irmão para me ajudar a perceber o que é que isto quer dizer. E, especialmente, se ela não estiver nas epístolas de Paulo, cuidado em pegar nela e tratar logo de assá-la, entre aspas. As passagens, as porções das Escrituras nas quais nós podemos, como eu que só sei assar, posso pegar nela e assar à vontade nas epístolas de Paulo. O resto, cuidado. Podemos fazer, podemos provocar grandes males. Como eu vos mostrei, misturar Romanos 10 com Mateus 10 pode provocar a morte espiritual. E aqui pegar em passagens do Velho Testamento, que alguns até gostam muito de se agarrar a elas. Que, por exemplo, alguns gostam de pegar o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os guardam. Depois, quando vem a adversidade, quando vem a doença, quando vem a morte, quando vem o desemprego, como é? Então o anjo do Senhor está a dormir? Volto a dizer, o Senhor hoje não nos promete um bem-estar como Ele pretendia para a nação de Israel. Porque Deus lidava com a nação de Israel de uma forma muito física. Dava-lhe coisas. Queria que eles tivessem prosperidade a todos os níveis. Por exemplo, eles terem muitos filhos era sinal que Deus estava a abençoar. Terem boas colheitas era sinal que Deus estava a abençoar. Mas nós percebemos, até muito em especial pelo exemplo do apóstolo Paulo, como temos estado a ver nos últimos meses, ele conseguia estar bem em qualquer situação. Com riqueza, com doença, com riqueza, com pobreza, com saúde, com doença, tudo. Ele dizia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, ele conseguia aguentar tudo. Porque ele sabia esta verdade muito importante, que Deus, o que Ele quer fazer é muito mais importante, muito mais além dos nossos corpos físicos. Claro que nós gostamos de não ter desconforto físico. Gostamos de não ter, se pudermos ter trabalho, se pudermos ter saúde, se pudermos ter uma família harmoniosa, ficamos felizes. Mas não é isso o principal. O apóstolo Paulo acabou doente, sozinho. Pior era impossível. Ele parece que lhe saiu um jackpot com tudo que podia correr mal na vida de alguém. Ninguém pode dizer, eu estou a sofrer tanto, mais do que o apóstolo Paulo, dificuldades do que o apóstolo Paulo passou. Duvido. Aí ele também poderia, tal como ele fez em Filipenses 3, podia pedir messas. O quê? Estás a passar por isto? Olha, eu passei isto. E diz mesmo, passou por naufrágios, perigos, por aí fora. Por isso, E fome, exato. Sim, quantos de nós passamos fome mesmo? Às vezes, estou cheio de fome. Mas fome mesmo. Se calhar alguns até já terão passado. Eu nunca passei fome, verdadeiramente fome. Mas Paulo passou. Serve então esta meia hora de interregno no estudo para reforçar isto. Estudem as Escrituras, mas cuidado com a forma como estudam as Escrituras. Não levem tudo a eito. Percebam que Deus agiu para com o ser humano de formas diferentes. Hoje lida com todas as pessoas da mesma forma, e o ensinamento que nós podemos tirar para nós hoje devemos encontrá-lo à luz das Epístolas de Paulo. E graças a Deus, porque até o nosso irmão Alberto Veríssimo, que certamente nos está a ouvir, vendo do meio batista, não é? Consegue compreender estas coisas. Talvez lá não tenha muitas fontes, muito quem lhe fale destas coisas. Mas, pela graça de Deus, ele chegou a este entendimento e percebe que, de facto, não é tudo estrada com pavimento. Muito cuidado no estudo da Palavra de Deus em que não percebe estas distinções, porque vão cometer, em maior ou menor medida, vão cometer erros. Pode ir
de uma coisa relativamente simples até, como eu vos mostrei, e alguns vão muito mais longe, à exposição de um evangelho que não é evangelho. São mais notícias. Alguém dizer-vos, tu tens de crer e tens de fazer mais isto, e depois vamos ver. Ou até podes perder a salvação. Cuidado, podes perder a salvação se tu desviares. Cuidado. Isso não é evangelho, isso são más notícias. E por isso muito cuidado com a forma como nós estudamos a palavra de Deus. Obrigado, Daniel. Foi muito proveitoso e muito bom. Eu gostava só, para terminarmos o estudo hoje, deixar-te apenas 3 notas daquilo que o Daniel disse. A primeira tem a ver com a belíssima ilustração da carne. Eu bem te disse. Não. Eu já estava como tu há bocado, assim, só se eu dizia aquilo e tu pimba disseste. Não, mas 3 notas brevíssimas em conclusão do estudo desta noite, daquilo que o nosso irmão Daniel disse. Primeiro, vou começar pelo fim. Primeiro, com a ilustração extraordinária, muito boa da carne, em que toda a gente, as pessoas esquecem. Sabe que uma vez eu já vi um desenho de uma vaca, ou de um boi, de um animal, mas tipo boi, tipo vaca, a identificar os nomes das peças da carne, desde o cachaço até por ali fora, até... Sabor mineiro também. Hã? Sabor mineiro. Opa, aquilo é alcatra, e é vazia, e é não sei o quê, e é como diz o Daniel, quem pega na carne e pensa que aquilo é tudo a mesma coisa, vai ter ali um bico de obra. E até há uma coisa, que era essa nota que eu queria deixar, que é o seguinte, é que com base na tua ilustração, não é? Se às tantas vou lá e aquilo vai correr mal, se eu vou assar uma parte que não é para assar, pode-se tornar intragável. Pode-se tornar intragável. E há carne que, não sendo bem cozida, pode-se tornar intragável, ou se pegarem carne de bife e for cozê-la, aquilo vai ser um bico de obra e torna-se intragável. E sabem de uma coisa? Há partes da Bíblia que se tornam intragáveis. Quando as pessoas não dividem bem a Bíblia, há partes da Bíblia que se tornam intragáveis. Vou-vos dar um exemplo. A Bíblia diz, queres-te converter, queres-me seguir, diz o Senhor, vai, vende tudo quanto tem, vem e segue-me. E eu pergunto, e vocês fizeram isso? Mas a Bíblia é toda igual, então vamos fazer isso. Vocês estão a ver os cristãos a venderem tudo e a seguirem? Agora não fazem, porque isso torna-se intragável. Isto hoje não funciona. Mas na altura, para quem compreende o plano de Deus da altura, em que o Senhor vinha estabelecer o seu reino, em que todos vão ter tudo em comum, em que ninguém vai ter necessidade alguma, fazia sentido. Portanto, isto uma belíssima ilustração que eu deixava esta nota. A segunda nota, e andando para trás, tem a ver, o segundo exemplo foi da morte. As boas notícias e as más notícias. Só um pequeno pormenor, também como nota daquilo que o Daniel disse. Hão de reparar que a mensagem da cruz, a mensagem da morte de Cristo de Pedro, que é diferente, como nós ouvimos, da mensagem de Paulo, enquanto que Paulo diz que é uma alegria ouvirmos que Cristo morreu por nós, graças a Deus, Cristo morreu por mim, que bela notícia! Se ele não tivesse morrido, eu estava tramado. A mensagem de Pedro é diferente. Ele usa a morte de Cristo como uma condenação, como uma acusação grave, da qual eles se deviam arrepender. Como o Daniel disse. E sabem que ainda dentro dessa mensagem, quando a dispensação da graça fechar, a dispensação anterior vai ser reatada, e com base na mesma mensagem que Pedro pregou, a Bíblia diz em Zacarias que quando o Senhor estiver para vir para a nação de Israel, eles vão chorar. As tribos todas, as 12 tribos, mulheres à parte, homens à parte, e todos vão chorar quando reconhecerem Jesus, a quem crucificaram. A morte dele é motivo de lágrimas. De arrependimento e lágrimas. Pedro tentou levá-los às lágrimas. Não conseguiu, porque eles foram incrédulos. Mas o Senhor não vem para reinar sobre eles enquanto isso não acontecer. E isso vai acontecer. Hoje, pela graça de Deus, olhamos para a morte de Cristo e dizemos assim, Senhor, obrigado. O que tu fizeste por mim. E alegramos-nos por ele ter morrido e damos graças a Deus porque a morte dele é uma boa notícia. A última nota, que foi a primeira coisa que ele disse, e a primeira coisa que ele disse foi a questão do confessar. Lembram-se? Do confessar. Talvez uma melhor comparação para vocês poderem perceber foi aquilo que eu disse naquele estudo há 3 semanas atrás, quando comparei o perdão em Mateus capítulo 6, no Pai Nosso. Se vocês não perdoarem aos homens, o vosso Pai não vos perdoará. Se vocês perdoarem, o vosso Pai vos perdoará. E o que Paulo diz sobre o perdão. Se nós formos às referências em Efésios capítulo 4, em que o apóstolo Paulo, no versículo 29 e 30, se não estou em erro, fala disso, se formos às referências, as tais Bíblias têm referências, vão ter a referência de Mateus 6,
Porquê? Porquê que as pessoas fazem esta referência? Porque aqui fala de perdão, ali fala de perdão, está relacionado. Bem, está relacionado em termos de perdão, mas agora vamos manejar bem a coisa, ok? Porque quando o Senhor cá estava, disse: se tu não perdoares, o vosso Pai não perdoará. E agora Paulo diz assim: perdoa os outros, como Cristo te perdoou. Agora é diferente. A Bíblia diz: Cristo já te perdoou, agora tu deves perdoar os outros. Que diferença é de, se tu não perdoares, Ele não te perdoa? Repara, ali em Mateus no capítulo 6, o perdão está dependente da minha ação. Agora o perdão está dependente da minha obrigação. Cristo já me perdoou. E eu tenho a obrigação agora de perdoar os outros. É diferente. E portanto isso ajuda a perceber a confissão de Romanos, que é diferente da confissão do Senhor Jesus Cristo em Mateus. Portanto, temos ali dois aspectos da confissão também completamente diferentes. Lá está a questão do perdão. Se tu não confessares aos homens, o vosso Pai, o vosso Pai também não vai confessar. É como o perdão. O princípio é o mesmo. Reparem bem que isto é muito importante. Está tudo alinhado. Enquanto que agora o confessar é reconhecer. A palavra confessar é reconhecer. O juiz leva o criminoso a confessar. Confessa-la. Significa, reconhece-la. E eu preciso de reconhecer que Cristo morreu por mim e ressuscitou por mim. E quando eu reconheço, estou a confessar. Estou a dizer assim: Deus diz, Ele fez isso por ti. E eu digo: é verdade, Senhor, Ele fez isso por mim. Estou a confessar. Estou a reconhecer. Não preciso dizer com a boca, não preciso dizer audivelmente, como nós ouvimos do nosso irmão Daniel dizer. Pronto, era só apenas isto, e que o Senhor nos ajude, mas estes assuntos têm que ser bem abordados, bem manejados, para que as pessoas possam perceber a palavra de Deus. De outra forma, encontramos passagens que são intragáveis. Como é que conciliam, estão a ver, estas carnes? Utilizando a ilustração, boa ilustração, nunca tinha pensado nessa ilustração, uma boa ilustração que tu utilizaste. Pela graça de Deus. Não sei se alguém quer dizer, Nando, quer dizer alguma coisa? Que o Senhor nos ajude então. Então eu vou pedir ao nosso irmão Nando para terminar com a oração, por favor. Nando, chega-te aqui. Só favor. Senhor nosso bendito e amado Pai, graças te damos, Senhor. De facto, Senhor, é bom ouvirmos a Tua palavra, Senhor, como Tu queres que ela seja transmitida, Senhor. E neste momento, Senhor, te damos graças pelo privilégio que temos de poder desfrutar da Tua palavra assim, Senhor. E só assim é possível crescermos em Ti, Senhor. Porque senão seremos eternos bebés, Senhor, como o próprio apóstolo Paulo dizia, Senhor. Somos eternos meninos, Senhor. Quando não sabemos discernir a Tua palavra, Senhor, discernir aquilo que Tu queres para os dias de hoje, Senhor. O trato que Tu tens para connosco hoje é totalmente diferente, Senhor, para que tinhas com a nação de Israel, Senhor. Hoje, como igreja que somos, Senhor, todo o ensino esteve oculto, Senhor, durante séculos e séculos, Senhor, e foi revelado, Senhor, através do apóstolo Paulo. Revelaste o apóstolo Paulo, Senhor, e ele transmite-nos isso hoje, Senhor. Ajuda-nos a poder pegar nesta graça, Senhor, que é tremenda, Senhor. Somos tão privilegiados, Senhor, quando olhamos para o corpo de Cristo, Senhor. Obrigado pelas vantagens que Tu nos deste, Senhor, pelas promessas eternas, Senhor. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, pelos Teus servos que têm exposto a Tua palavra desta maneira, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo nosso irmão Alberto, Senhor, no Brasil, Senhor. Que Tu ajudes, dê-lhes ânimo, Senhor, para ele também poder ter forças, Senhor. E obrigado, Senhor, porque Tu cuidas dos Teus guerreiros, Senhor. Te agradecemos também por outros filhos Teus, Senhor, como o Cristóvão, Senhor, de Angola. Mais uma vez te rogamos por ele, Senhor. E neste momento te agradecemos, Senhor, por estes guerreiros que aqui estão, Senhor. Obrigado pelo Daniel, pelo Carlos, Senhor. Que Tu continuas a ajudá-los, a cuidar deles, Senhor. Obrigado porque a obra é Tua, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Te agradecemos mais uma vez pelos momentos que passamos aqui, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui a aprender mais de Ti. Conduz-nos agora, Senhor, cada filho Teu aos seus lares, Senhor, e que nos ajudes a aplicarmos a Tua palavra diariamente, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu só gostava de dizer, antes de irmos embora, que atenção, que há bocado o Daniel disse uma coisa, quando ele falou da questão que a nação de Israel, eles tinham prosperidade,
e as coisas não tinham problemas, porque Deus libertava os problemas, etc. E de saúde, etc. Que as bênçãos deles. E alguém poderá pensar assim, que pena, eu gostava de viver naquela altura porque era melhor. Não era melhor. A maravilha das maravilhas é que a graça de Deus, apesar de nós não termos a promessa de libertação de doenças, nem de prosperidades e coisa do género, é bem maior. Agora, o desafio está aqui. Venham descobrir. Apenas para o irmão Alberto, eu já tinha cortado aqui a gravação, mas vou acrescentar, fazer aqui uma adenda. Quão bom seria ter aqui o irmão Alberto connosco para juntos estudarmos a palavra de Deus. Mas quantas graças temos que dar a Deus, porque apesar da distância, isso não é impeditivo que juntos sejamos, como se comprova, estarmos juntos a estudar a palavra de Deus. O irmão está nas nossas orações e nós pedimos as suas orações por nós também, para que sejamos fiéis. E peço-lhe as suas orações também, especialmente pelo nosso irmão David Gomes, que o irmão bem conhece, para que ele esteja também brevemente connosco aqui no estudo bíblico. Vai ser um enriquecimento muito grande, porque ele tem esse desejo. A atividade profissional não lhe tem permitido, mas brevemente ele tem esse desejo e só não está cá agora porque está neste momento a tirar um curso à noite, mas brevemente vai estar connosco. Oro por este aspecto também e por todos nós, e receba de todos nós um grande abraço. E já agora podem dizer todos comigo, grande abraço. Grande abraço!